Bom dia, graça e paz. Vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui terminando o livro de Provérbios, capítulo 28 em diante. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude dos prudentes e entendidos ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena ajunta para que se não compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os maus escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Como o leão bramidor e o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mal corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. O homem que muitas vezes repreendido endurece a servir será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem e o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O homem que lisonjeia seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem, mal há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado.
O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve maldições e não denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. A abominação é para o justo, o homem iníquo, a abominação é para o ímpio, de retos caminhos. Aleluia. As palavras de Agur, palavra de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mais negue. Antes que morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada na sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dá. Estas três coisas nunca se fartam, e quatro nunca dizem basta. A sepultura amada e estéril, a terra que se não farta de água e o fogo. Nunca dizem basta. Os olhos que zombam do pai o desprezam a obediência da mãe. Corvos do ribeiro os arrancarão e os pintãos das águias o comerão. Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz: não cometi maldade. Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar: pelo servo quando reina, pelo tolo quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. A aranha apanha com a mão, e está nos passos dos reis. Há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás; o cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, e o bode também; e o rei a quem se não pode resistir. Se obraste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremedor do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe: como, filho meu, e como, ó filhos do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é o próprio dos reis, ó Lemuel, não é o próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte?
para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aleph, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede os de rubis. Bet, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. 12. Gimel, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. 13. Dalet, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Re, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Val, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa aos seus servos. Zan, examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Et, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Tet, prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Jode, estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Kaf, abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Lamed, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Mem, faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura, e é o seu vestido. Num, conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Samek, faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. An, a força e a glória são os seus vestidos, e ri-se do dia futuro. P, abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Tisade, olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Kof, levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Rene, muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Tim, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Tal, dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor.